Fala pessoal, tudo beleza? Na próxima aula a gente vai ter a prova, né? Aí eu resolvi fazer o projetinho aqui para deixar salvo uma metodologia que vai ajudar muitos estudantes, que é fazendo utilizando a calculadora, tá certo? Não vou trabalhar com planilha aqui não. E é bom que vocês peguem os detalhes de como é que eu vou utilizar a calculadora, como é que eu vou fazer essas contas, tá bom? Então já vou adiantando que talvez eu divida o vídeo, porque o vídeo vai ficar um pouco grande, um pouco extenso. Aí eu vou dar uma quebradinha no vídeo para a gente poder ir fazendo. O material que a gente vai seguir já está todo respondidozinho aqui, tá certo? O pessoal que tem disciplina comigo já tem. E quem não tem esse material, vai acompanhando aí, que tem no livro de irrigação por aspersão, tá certo? Inclusive, esse exemplo aqui é o exemplo que o professor Antenor usa lá na UFES. E nós vamos utilizar esse para poder fazer o projeto. É um projetinho simples, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é começar a olhar os dados de entrada do projeto. Eu vou reduzir aqui para ficar aqui no cantinho. Eu acho que a minha imagem está aí, não vai atrapalhar. Vou deixar ela aqui no cantinho, tá bom? Então, quando são fornecidos para a gente os dados de entrada, esse aqui são os dados de entrada do nosso projeto, tá bom? E a gente começa a fazer o projeto separando em duas etapas o projeto. Uma vai ser o dimensionamento agronômico, tá certo? Agronômico, e o outro vai ser o dimensionamento hidráulico, tá beleza? Então, primeiro eu vou fazer o dimensionamento agronômico e depois eu vou fazer o dimensionamento hidráulico, tá certo? E o que é que acontece? Em sala de aula, eu sempre recomendo aos meus alunos que assim que você pega o mapinha da área, essa aqui é uma área bem simples, tá bom? É uma área retangular, pequenininha, ela é 100 por 200, aqui tem a topografia da área, tá certo? Então eu sempre recomendo que assim que você pega o desenho da área, você faça a distribuição dos aspersores na área, tá certo? Então o primeiro ponto importante que é para fazer é essa distribuição dos aspersores. Tem outros vídeos meus que explicam em que posição vai ficar o primeiro aspersor, tá bom? Aqui é uma área de 2 hectares, tá bom? Ela tem uma inclinação de 4 metros nesse sentido. 4 metros, é uma área de 100 por 200. Aí, no exemplo, para simplificar, já que a gente não vai trabalhar com AutoCAD aqui, eu simplifiquei ela e coloquei uma inclinação, pessoal, de 4%, tá bom? Para ficar mais simples, para diferenciar um pouquinho do projeto original, a inclinação é de 4%. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu faço a distribuição de primeiras pessoas? Isso aí antes de começar o projeto agronômico, né? Eu posso trabalhar com as pessoas do espaçamento 12 por 12, 18 por 18 e por aí vai. Nesse projeto aqui, eu vou trabalhar o aspersor 12 por 12. O que significa isso? Eu tenho umas pessoas aqui, outras pessoas, não vou nem desenhar essa linha daqui, vou dar um Ctrl Z rapidinho. Umas pessoas aqui, eu vou ter o outro aspersor distante, 12 metros dele, é a distância entre linha de um aspersor e outro, e a distância entre linhas de aspersores de 12 metros também. Então, nós temos 12 e por aí vai. E eu vou preenchendo a cada 12 metros, tá bom? Aí, geralmente, a primeira pergunta, a pessoa que vai começar a fazer projeto, onde eu vou colocar o meu primeiro aspersor? O meu primeiro aspersor, eu vou colocar ele a metade do espaçamento. Ou seja, se ele é 12, eu vou colocar ele à distância da lateral de 6 metros, que é a metade de 12, certo? 6 por 6. Quando você faz isso no AutoCAD, é muito mais simples, tá bom? Então, eu já entrego depois o mapinha com a localização do primeiro aspersor. Ele está 6 metros por 6 metros. Esse desenho aqui, eu, salvo engano, ele vai ter... Deixa eu dar só uma conferidazinha aqui. 8 aspersores, parece, na linha. Deixa eu dar uma conferidazinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Deixa eu ampliar aqui para vocês visualizarem melhor. Então, essa aqui é a distribuição dos aspersores. Ó. Aqui ficou grande demais, né? Ele vai ter 8 nesse sentido. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 16. 16 nesse sentido. Então, no total, eu vou ter aqui 128 aspersores, tá bom? Então, vamos voltar lá. Deixei separadinho aqui a minha área e defini isso aqui. Então, eu vou apagar aqui, viu, pessoal? Dá um pause aí no material de vocês para poder dar uma verificada.
Pronto. Então, para eu começar a fazer o dimensionamento agronômico, eu vou precisar de uma série de equações. Essas equações eu não preciso saber de cor, tá bom, pessoal? Por isso que na prova vocês podem levar para a sala. Eu sei algumas de cor aqui por causa do tempo de trabalho. Então, eu vou começar a calcular a disponibilidade total de água no solo. Vou pegar a equação aqui para poder vocês me acompanharem. Está aqui a equação. No meu livro de aspersão também tem isso aí. Qualquer livro de irrigação vai ter essa informaçãozinha aqui, ó. O principal é você olhar sempre as unidades e observar os cuidados que eu vou ter. Então, por exemplo, eu vou precisar de capacidade de campo, ponto de murcha e densidade do solo. Detalhe importante aqui antes de você começar a fazer. Capacidade de campo menos ponto de murcha sobre 10 vezes a densidade do solo. Esse valor de capacidade de campo aqui, pessoal, o pessoal na aula sabe, é valor em μ, que é a porcentagem, a base massa. Tá certo? Em alguns materiais, às vezes, é fornecido θ, que o θ é o μ vezes a densidade do solo. Então, se for fornecido μ, por exemplo, aqui no nosso caso é a base massa, isso aqui é a base volume, tá bom? Base volume. Então, se for fornecido a base massa, você vai pegar e colocar aqui. No nosso exemplo, por exemplo, eu acho que é a base massa. Deixa eu só conferir o valor. 12%. Então, você vai lá e vai substituir aqui 12%. Se já fosse dado a base volume, é só você pegar esse valor daqui e multiplicar por 1, tá certo? Ele vai se transformar em 1, para simplificar para a gente, tá bom? No nosso exemplo aqui, que a gente utiliza em sala de aula, é a base massa, que eu vou ter que multiplicar pela densidade do solo, que foi fornecida, que ele é de 1,5. Então, vou fazer aqui, calcular essa capacidade de campo. Igual a 12, ponto de murcha foi de 4%, dividido por 10, vezes a densidade do solo, que foi 1,5. Para quem não lembra, esse valor aqui vai ser dado em milímetros por centímetro de solo. Eu mostrei em sala de aula aos meus alunos que é o seguinte, é a quantidade de água que eu tenho por centímetro de solo. Então, para cada centímetro de solo, eu vou ter uma quantidade de água em milímetros. E quanto é que dá isso aqui? Não sei, vamos calcular. Aí, vou trazer a calculadora aqui para calcular junto com a gente. Então, vamos lá. 12 menos 4. Vou montar a equação logo toda, tá bom? Parêntese. 12 menos 4. Fecha parêntese. Vezes 1,5 dividido por 10. Tá bom, pessoal? Porque assim vocês acompanham. Vai dar 1,2 milímetros por centímetro. Vamos conferir? 1,2 milímetros por centímetro. Ou seja, para cada centímetro de solo, que eu estou fazendo a conta, esse solo aqui, para cada centímetro dele, eu tenho 1,2 milímetros de água. 1,2, 1,2. E por aí vai, tá bom? Então, esse aqui é a disponibilidade total de água no solo. O próximo passo, eu vou dizer até onde eu quero saber onde meu solo vai chegar, ou seja, até onde ele vai chegar aqui. E isso aí, essa aqui vai ser função, pessoal, do sistema radicular da minha planta. Então, você vai ter a planta, tá certo? E que tamanho vai ser o meu sistema radicular. Então, esses centímetros aqui, ó, que eu estou contando, que eu contei, eu vou definir pelo tamanho do meu sistema radicular. Então, vamos lá. A próxima equação que eu vou calcular é a CTA, que vai ser a DTA vezes Z. Observe bem que D é dado em milímetro por centímetro. Eu vou multiplicar por centímetro, porque quando cortar, o resultado vai ser dado em milímetro. Então, segue o jogo aqui, ó. Aqui deu 1,2, não foi isso? 1,2 vezes qual o tamanho do sistema radicular? 30 centímetros. Está aqui e está no material aqui de entrada do projeto aqui, ó. Sistema radicular da cultura, 30 centímetros, tá bom? 30 centímetros, ou seja, 1,2, cadê o ponteirozinho? Vezes 30, vou voltar para a calculadora aqui, ó. Já está o valor calculado lá. Se tivesse apagado, é só apertar isso aqui, ó, que é o último valor. 1,2 vezes 30 centímetros, que vai dar 36
milímetros. Ou seja, agora eu tenho noção da água que eu tenho para poder trabalhar aqui, que é essa de 36 milímetros de água, que vai estar contida nesses 30 centímetros de profundidade do meu sistema radicular.